Bem-vindos ao nosso trabalho sobre fontes energéticas e matrizes alternativas. O tema será apresentado por Jade Rocha, Aline Veloso, Luana Lima, Caio Elias, Maria Eduarda Baptista, Vitória Urgente e Rafael Félix. No decorrer da história, tivemos diversos processos para o refinamento de fontes energéticas, sendo elas obtenção de energia através do fogo, energia mecânica através de animais de grande porte, utilização de lenha nas máquinas a vapor, a substituição da lenha pelo carvão e a utilização do petróleo e seus derivados. Atualmente, a energia fóssil ainda é muito utilizada, porém ela vem sendo substituída cada vez mais por fontes de energia renovável. Essa substituição está ocorrendo porque essas fontes geram gases de efeito estufa, degradam o meio ambiente e têm a probabilidade de desencadear crises energéticas. As fontes de energia são divididas em duas categorias, sendo renováveis e não renováveis. As fontes renováveis possuem a característica de serem inesgotáveis, pois são capazes de se regenerar espontaneamente ou por meio de ação antrópica. São consideradas fontes limpas, em razão de emitirem menos gases de efeito estufa. Os resíduos deixados na natureza são quase nulos. Por isso, esse tipo de energia vem sendo inserido no mercado brasileiro e mundial. São exemplos dessas energias a hidrelétrica, solar e eólica. Já as energias não renováveis são classificadas como fontes finitas. Apesar de serem encontradas na natureza em grandes proporções, possuem reservas finitas, ou seja, não são capazes de se regenerar devido à alta quantidade de tempo para sua formação na natureza. Além disso, esse tipo de energia é altamente poluente, causando danos ao meio ambiente. São consideradas não renováveis as energias com base de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, carvão mineral e o gás natural. Agora iremos falar sobre o petróleo, dentro dos tópicos de origem, produção, indústria petrolífera e fontes de energia. O petróleo é uma matéria-prima que tem origem da decomposição de matéria orgânica, sendo um componente de grande importância no mundo moderno, para a produção de gasolina, gás de cozinha, borracha e sendo fonte energética. Esse combustível fóssil é responsável por 34% da energia utilizada no Brasil e por 45% de toda a energia nos Estados Unidos. O Oriente Médio é onde tem as maiores reservas de petróleo. O petróleo produzido no Brasil tem sido produzido principalmente no litoral da região sudeste, pois essa região possui pré-sal, no qual abaixo das camadas de sal é encontrado o acúmulo de petróleo. As indústrias de combustível fóssil, principalmente de petróleo, têm 5 etapas: exploração, explotação, transporte, refino e distribuição. São etapas importantes para a identificação de fontes petrolíferas, conservação do local, transporte do petróleo até as refinarias, técnicas de refinaria e distribuição do produto final para ser comercializado. Como fonte de energia, a produção de energia elétrica a partir de petróleo é por meio de queima do combustível nas caldeiras e maquinários de combustão interna, em um processo que a energia armazenada nas ligações químicas é convertida em energia elétrica ou cinética. O carvão mineral é um combustível fóssil. É uma rocha sedimentar formada com a soma de 3 fatores: soterramento, compactação e elevação da temperatura em depósitos orgânicos de celulose. Após esse processo, a matéria orgânica passa a ser alvo de bactérias, que surgem somente em situações muito particulares de temperatura e pressão. Com o passar do tempo, essa matéria orgânica sofre a ação dessas bactérias e passa por transformações, gerando os seus 4 estágios: a tufa, o linho, a hulha e o antrácito. Cada fase se diferencia pela concentração de carbono. Quanto mais carbono concentrado, a capacidade de gerar calor será maior, e esse é o medidor da sua qualidade. O carvão mineral possui a vantagem de possuir um bom custo-benefício e de ser facilmente encontrado, porém a desvantagem é de ser um combustível que traz mais danos ao meio ambiente. O que faz o carvão mineral ser tão poluente é o sulfeto. Essa substância se transforma quando entra em contato com o oxigênio, convertendo-se em ácido sulfúrico e sulfato ferroso. Esses ácidos penetram o solo, causando a sua contaminação. Mesmo assim, esse combustível fóssil é usado principalmente na indústria e na siderúrgica.
Mas para diminuir o impacto ambiental que o carvão mineral causa, técnicas modernas usam novos processos de queima de carvão, como a combustão pulverizada. No Brasil, apesar da grande disponibilidade do material, ele é considerado pobre em seu potencial energético e de baixa qualidade, pois apresentam um alto teor de cinzas, que é a acumulação de material cilioso. O carvão mineral é uma importante fonte estratégica, que pode ser adicionada quando, por exemplo, os níveis de água das barragens estiverem muito baixas, reduzindo excessivamente a oferta de energia hidroelétrica. O gás natural pode ou não estar associado ao petróleo e tem origem da matéria orgânica degradada por bactérias anaeróbicas. Essa matéria é sedimentada em camadas mais profundas da crosta terrestre ou abaixo dela, e são necessários milhões de anos para ser produzido. O gás natural é utilizado para gerar calor e eletricidade para automóveis, residências, termoelétricas e indústrias. E pode também ser utilizado como fertilizante e matéria-prima nas indústrias petroquímicas. Apesar dessa fonte de energia possuir menos contaminantes, sua exploração pode gerar risco, como derramamento de navios petroleiros, vazamento em plataformas e gasodutos. E durante o processo de refinamento, contaminantes altamente tóxicos são eliminados. Além disso, há a emissão de gases que poluem a atmosfera gerados pelas usinas termoelétricas. Vou falar um pouco sobre a usina hidrelétrica. Bem, essas usinas produzem energia potencial e cinética, através de corrente de águas que vem dos rios. Sendo assim, ela é considerada uma energia limpa. Aqui no Brasil, a principal fonte de energia é hidráulica, que abastece cerca de 90% do território brasileiro. Por conta da grande diversidade de rios planaltos e um clima tropical que favorece a construção e o uso dessas usinas aqui. Segundo o ANEEL, temos cerca de 7.429 usinas no nosso território. A nossa maior usina e de referência é de Itaipu, localizada no Paraná, que é considerada a terceira maior do mundo e líder mundial em produção de energia limpa e renovável, que abastece energia para toda a região sudeste do país e possui um custo de investimento alto e caro, por conta das obras de grande porte. Para uma usina funcionar, é necessário possuir um reservatório, barragem, vertedouro e a casa de força, onde se localizará as turbinas e os geradores. A usina ainda contará com mais duas estruturas complementares, que são a subestação elevada e a linha de transmissão. O reservatório é criado pelo represamento da água que vem dos rios pela barragem, que está identificada pela seta azul. Assim, a água que está presente na barragem terá duas saídas, pelo vertedouro, representado pelo número 2, que serve para controlar o nível de água. Isso ocorre em épocas de cheia, devido a um fluxo maior de água, assim evitando o transbordamento sobre a barragem. Mas esse processo não gera energia. E por último, a casa de força, que ocorre a produção de energia, onde um grande volume de água represada desce tão rápido por grandes tubos e faz com que as pás das turbinas comecem a girar, produzindo eletricidade e enviando a energia produzida para a subestação da usina, que está representada pelo número 3, que em seguida será conduzida por grandes fios de cobre até a linha de transmissão, que está identificada pelo número 4, assim enviando a energia para todo o território brasileiro. Os impactos ambientais provocados pela construção das usinas são irreversíveis, pois ocasionam o desmatamento do local e a inundação de áreas verdes, assim prejudicando e modificando a fauna e a flora, fazendo com que tenha alterações na vida dos animais, como por exemplo dos peixes, que muitos são sugados pelas turbinas e mortos, e de pessoas que vivem naquela região, fazendo que ocorra migração de animais e pessoas, principalmente dos índios, para sobreviverem, além do desmatamento de árvores no local, que será inundado, perdendo uma história cultural de árvores centenárias para a criação do reservatório. Para isso acontecer, é necessário um número de hectares grandes para a construção. Na usina Itaipu foi necessário de 1.350 km² de área inundada, ou seja, desmatada. A energia solar, como seu próprio nome diz, tem sua origem proveniente da luz e do calor do Sol.
e tende a ser captada por meio de painéis fotovoltaicos ou solares, usinas heliotérmicas ou aquecedores solares e convertida em eletricidade. Esse tipo de energia é considerado um recurso limpo, isto é, com baixo impacto ambiental, além de ser renovável e inesgotável, contendo ótimo custo-benefício, sendo, portanto, econômica e de fácil instalação, destacando-se por exigir menos manutenção que outras fontes, além de evitar desperdícios, sendo assim uma das fontes alternativas de energia mais promissoras para a obtenção energética. Contudo, assim como as demais fontes, apresenta desvantagens. A produção de suas placas resulta na contaminação de águas superficiais e dos solos, no desmatamento e na evasão de animais no local explorado. Além disso, para ser produzido um painel solar, é consumida uma grande quantidade de energia, que às vezes tende a ser maior do que a energia que será produzida por ele. Requer um sistema eficiente de armazenamento e a produção é variável de acordo com as condições atmosféricas, e os preços são elevados em relação à produção de energia por meio de fontes não renováveis. A energia solar pode ser dividida em dois tipos: energia fotovoltaica e energia heliotérmica. A energia solar fotovoltaica consiste na conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Essa conversão é realizada pelas células fotovoltaicas, que são constituídas por um material semicondutor, geralmente o silício. Ao incidir sobre as células, a luz solar provoca a movimentação dos elétrons desse material condutor, transportando-os até serem captados por um campo elétrico, cujo qual é formado por uma diferença de potencial existente entre semicondutores, gerando dessa forma a eletricidade. Esse sistema fotovoltaico não existe em um ambiente com alta radiação solar, sendo dependente das condições climáticas. Já a energia solar heliotérmica consiste na transformação da energia solar em calor. Para que isso ocorra, é necessário o uso de painéis solares, que podem ser espelhos coletores ou heliostatos, que serão responsáveis por refletir a luz solar, concentrando-a em um único ponto onde haverá um receptor. Esse receptor é constituído por um líquido que, por sua vez, é aquecido em virtude da reflexão da luz solar nos painéis e responsável pelo armazenamento do calor que aquece a água das usinas, que vão gerar vapor e movimentar as turbinas da usina, que acionarão os geradores, produzindo assim a energia elétrica. Dessa forma, no mundo, o uso da energia solar se consolidou como uma importante alternativa para a geração de eletricidade. Esse tipo energético representa cerca de 1,3% da energia gerada em todo o mundo. Temos, liderando o ranking de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, a China, que em 2016 representou cerca de 40% da capacidade solar instalada no mundo. Em seguida temos o Japão, Estados Unidos, Alemanha e Índia. Ainda de acordo com a Absolar, o Brasil ultrapassou a marca de 10 gigawatts em potência operacional da fonte solar fotovoltaica e encontra-se na 14ª posição do ranking, sendo o único da América Latina a entrar no top 15 deste ranking, elaborado pela IRENA, Agência Internacional de Energias Renováveis. A nível de curiosidade, no Brasil, a empresa Eternit do setor de construção civil iniciou o processo de comercialização da primeira telha de concreto capaz de transformar luz solar em energia elétrica. São denominadas de telhas fotovoltaicas de concreto Big F10 e são resultados de 3 anos de testes e adaptações para que as células fotovoltaicas pudessem ser integradas ao material. Quem fizer o uso dessas telhas em sua residência poderá captar luz solar para a produção de eletricidade sem necessitar de painéis adicionais. As primeiras unidades dessa telha foram vendidas para clientes selecionados no estado de São Paulo e na região de sua unidade fabril, em Atibaia. Nos próximos meses serão disponibilizadas para o público em geral. Essa seleção foi feita pela equipe técnica e comercial da empresa Eternit com base na capacidade inicial de produção e na formação de um portfólio de projetos de referência para uma diversidade de possibilidades para aplicação. A telha Tegula solar mede 36,5 cm por 47,5 cm, sendo composta de concreto com a incorporação das células fotovoltaicas. Sua potência é de 9,16 watts, o que representa uma capacidade média mensal de uma produção de 1,15 kWh, com vídeo útil estimada em 20 anos.
É caracterizada por ser um produto de fácil instalação, não interfere na arquitetura das construções, contendo peso e estruturas semelhantes aos das telhas convencionais, mas que agregam valor ao telhado, oferecendo proteção, conforto térmico e acústico. A energia geotérmica é uma energia renovável, caracterizada pelo calor proveniente da Terra. Está localizada no magma, que por sua vez chega a atingir uma temperatura de 6.000 graus Celsius. O magma é oriundo da pressão abaixo da atmosfera e do calor da decomposição de substâncias radioativas, como por exemplo urânio e tório. A energia elétrica pode ser obtida através da perfuração do solo em locais onde há uma quantidade alta de vapor e água quente, que deverão ser drenados até a superfície por meio de tubulações específicas. Em seguida, o vapor será transportado até uma central elétrica geotérmica, que consequentemente irá girar as lâminas da turbina. Por fim, a energia é obtida a partir da energia mecânica e transformada em energia elétrica através do gerador. A emissão de gases poluentes é quase nula durante a extração desse tipo de energia, não intensificando o efeito estufa. E a área para a instalação da usina é pequena e pode abastecer comunidades isoladas. Todavia, também apresenta desvantagens. A energia é cara e pouco rentável, pois é necessário investimentos altos para pouca eficiência, podendo ser gerado em esgotamento do campo geotérmico, e além disso, o calor perdido aumenta a temperatura do ambiente e ocorre também a vazão do ácido sulfídrico, que é extremamente corrosivo e nocivo à saúde. No mundo, os 3 países com maior produção de energia geotérmica são os Estados Unidos, que produzem cerca de 3,7 gigawatts de eletricidade geotérmica, suficientes para abastecer pouco mais de 1 milhão de residências, as Filipinas e a Indonésia. Sabe-se que cerca de 25 países optam pela produção desse tipo de energia, tais como China, Japão, Chile, México, França, Alemanha, Hungria, Suíça e Islândia, entre outros. Contudo, no Brasil, não há um potencial de exploração desse tipo de energia, já que a mesma é explorada em áreas de transição das placas tectônicas. Além disso, não há incentivo para sua utilização. Isso ocorre pois o nosso país possui uma robusta matriz energética estabilizada em bases hídricas, além de ser utilizada outras fontes de energia, como o gás natural. Segundo dados de 2019 da Agência Internacional de Energias Renováveis, IRENA, essa energia contribui para a capacidade global de energias renováveis com 13 gigawatts de energia verde, ou seja, energia limpa. A biomassa é uma fonte renovável, quando extraída de forma sustentável, e é formada por matéria orgânica, podendo ser de fonte vegetal, como os resíduos agrícolas, plantas, madeira, ou de fonte animal, como os excrementos. A biomassa pode ser adquirida através de aterros sanitários, plantações de cana-de-açúcar e através de resíduos agrícolas para a produção de biocombustíveis e biogás. E um exemplo disso é a obtenção do bioetanol, através de utilização da casca do coco verde a partir de resíduos agroindustriais. Em comparação às fontes não renováveis, a biomassa possui grau inferior na taxa de poluentes gerados, tendo também como vantagem o baixo custo para a obtenção de matéria-prima e o reaproveitamento de resíduos orgânicos. Já as desvantagens são a capacidade de gerar chuva ácida, menor poder calorífico e a dificuldade de armazenamento. A energia eólica é uma das mais famosas fontes sustentáveis, sendo responsável por 11% da produção energética mundial. Como o nome indica, ela se utiliza do próprio vento para movimentar as pás presentes em uma turbina. Como esperado de uma fonte sustentável, ela não gera resíduo nem poluição física, porém isso não a impede de ter seus problemas. Os parques eólicos podem gerar diversos empecilhos, como poluição sonora devido à movimentação das turbinas, que podem ser ouvidas por muitos metros ao redor e atrapalhar a vida animal e os residentes locais. Essas turbinas ainda representam um perigo para revoadas de pássaros que podem colidir com as pás durante migrações. Com uma grande polêmica associada a seu nome, a energia nuclear está entre uma das mais potentes e conhecidas fontes energéticas, principalmente nos últimos anos. Esta fonte de energia poderosa vem de reações atômicas, que por sua vez geram vapor para gerar uma turbina. Esta energia pode ser obtida por uma fissão ou fusão nuclear. Na fissão nuclear,
Um átomo de urânio radioativo é bombardeado até ser fragmentado, o que gera uma grande quantidade de energia. A fusão usa da mesma lógica, porém fundindo dois átomos de hidrogênio. A poluição dessa fonte energética é diferente das outras fontes não sustentáveis, pois ela não usa combustíveis fósseis. Os materiais radioativos usados nas usinas nucleares vêm com seus próprios problemas, como o descarte radioativo e o risco de acidentes nucleares. No ano de 2020, institutos e empresas da Áustria, Alemanha e Suíça realizaram estudos para a utilização de coberturas de placas fotovoltaicas em autoestradas para a produção de energia. Este projeto, liderado pelo Instituto Austríaco de Tecnologia, possui como meta o desenvolvimento de uma cobertura formada por placas solares voltaicas para a produção de energia, assim como a proteção do piso rodoviário, diminuindo seu deterioramento e necessidade de manutenções futuras. Outra maneira interessante de produção de energia alternativa é a criação da primeira autobahn elétrica, inaugurada pela Alemanha. Essa estrada possui cabos aéreos onde caminhões híbridos podem se acoplar, recarregando suas baterias antes de ser necessária a ativação do motor a combustão do veículo. Uma alternativa inusitada é a utilização de energia luminosa vindo de micro-organismos, chamada de bioluminescência. A bioluminescência ainda é muito pouco explorada devido à sua baixa luminosidade, fazendo com que não possa substituir a iluminação pública. Porém, essa é uma boa aliada quando se quer diminuir a poluição luminosa de cidades e diminuir as emissões de CO2 causadas pela utilização de energia elétrica. Em 2016, uma startup francesa chamada Glowy utilizou bactérias modificadas geneticamente para produzirem energia luminosa, adicionando essas bactérias em um invólucro de resina orgânica, parecida com lâmpadas, e essas possuem formas variadas e também são adesivas, podendo ser fixadas em qualquer superfície. O objetivo da Glowy é utilizar essa tecnologia para a iluminação de vitrine de lojas, fachadas de prédios, monumentos mobiliários urbanos e placas de sinalização. E essas são as ilustrações divulgadas pela startup para exemplificar como ficaria a utilização dessa tecnologia.